Oi, eu sou a Madu Duarte. E eu sou Jennifer Rodrigues e você está ouvindo o podcast Comunidade Preparada. Uma iniciativa do GTP+, com apoio do Fundo Positivo. Aqui a gente fala sobre prevenção, cuidado e direitos em relação ao HIV e às ISTs, com convidados e convidadas que têm muito a compartilhar. E o tema de hoje é super importante: estratégias de prevenção combinada do HIV e de outras ISTs. E para esse bate-papo, recebemos a doutora Daniele de Cavalcante, médica do programa de IST AIDS da Prefeitura do Recife. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Doutora, a prevenção combinada envolve várias estratégias, como o uso da camisinha, PrEP, testagem regular, redução de danos e vacinação. Tudo isso junto fortalece a proteção e o cuidado. Então, doutora Daniele, para começar, conte um pouco sobre sua trajetória e por que esse tema é tão essencial hoje em dia. Bem, eu sou médica, minha primeira formação eu sou pediatra de formação, fiz infectologia no Oswaldo Cruz. Na época eu abandonei a residência por conta da epidemia de Zika vírus, né? E nesse período eu comecei a trabalhar muito mais com criança, mas meu vínculo da prefeitura sempre foi vínculo de adulto. Então, na prefeitura do Recife, eu fiquei trabalhando em várias unidades de saúde da família e vi as vulnerabilidades. E vi que quando a gente falava, trabalhei sempre muito com a população LGBT, com as travestis. Então, assim, eu via que não adiantava falar sobre camisinha, e que essa não é a realidade para a maioria das pessoas. Sim. Então, como o meu público na prefeitura ficou muito mais um público adulto, um público, eu tinha uma legião de travestis, minhas amigas, né, que elas me procuravam com ou sem HIV, porque as pessoas têm um preconceito, né, e acham que todo gay vim dessa época. Então, eu decidi ficar mais nessa área, eu na própria prefeitura, e no retorno da pandemia de Covid, eu voltei para a gerência do governo de Barros. E lá a gente sabe que é uma população bem vulnerável e de muita, muita vulnerabilidade. E durante isso surgiu a proposta do prefeito João Campos. A gente já era unidade distribuidora da PrEP, que é profilaxia pré-exposição HIV, e eu perguntei a ele se ele tem interesse em iniciar em Recife um programa, que até então era mais estadual, de PrEP. Então, a gente começou o início de ano do governo de Barros, comigo sendo médica, e daí foi, né? Mas, assim, eu sempre achei o tema interessante, porque desde a faculdade eu trabalhava com um grupo de travestis que falava que o uso de camisinha não era a melhor forma de proteção. Só que naquela época, em 2000, não vou dizer a data para ninguém saber a minha idade, 2000 assim atrás, ninguém sonhava e que existia alguma profilaxia para o HIV. Então, assim, foi mais ou menos assim que eu entrei na área e levantei, peguei a bandeira mesmo da PrEP, que hoje está dividida, graças a Deus, porque eu atendo eita, atendo outras vulnerabilidades também, né, trabalhando com população em situação de rua, e hoje em dia a PrEP acho que está bem encaminhada e bem estabelecida na cidade do Recife. Doutora, o que é prevenção combinada e por que esse conceito é tão importante atualmente? Porque, veja, a prevenção combinada são várias formas que a gente tem para juntas ter uma prevenção contra o HIV e as IST. Vou dar um exemplo. A realidade é que todo mundo usa camisinha, todos sabem que é mentira, né? Então, a camisinha, para algumas pessoas, vai servir essencialmente como uma prevenção. Se eu puder usar a camisinha, o preservativo, né? E uma comprimido que previne a pegada, que a gente não tem só a PrEP do HIV, a gente tem também para as ISTs com a doxiciclina. Isso vai ser uma junção de fatores. Existem pessoas que não transam com camisinha, porque há-se o discurso, e é real, de que alguns homens, né, pessoas que têm pênis, não têm ereção com preservativo. E existem pessoas que não usam porque não se adaptam, porque têm alergia, tem várias queixas. E nessa história, a gente tem a PrEP e a doxiciclina. Lembrar que a pré-profilaxia pré-exposição ao HIV, ela só protege o HIV. Das outras ISTs, a gente tem outras coisas, tem vacina para o HPV, vacina para hepatite V, B. Então, assim, são várias. E o que é a ideia da combinação? Vamos lá. Eu atendia muitas profissionais do sexo. E, às vezes, infelizmente, elas apanham para transarem sem camisinha, ou às vezes recebem mais. Estão precisando,
um aperto, São estupradas, né? né? São estupradas, acontece muito com a população travesti. Uhum. Né? Eu via muito caso disso. Mas, assim, essa ela dizendo, não, doutora, eles me pagam mais se eu estou precisando e eu vou transar sem preservativo. Mas existe uma coisa que as pessoas esquecem: o preservativo estoura sim. As pessoas, nunca estourou um preservativo. Isso é mentira, é verdade. Estoura principalmente na relação anal, né? E aí, assim, eu estou ali prevenida de outra forma. Então, a combinação de preservativo interno ou externo, para quem não entende, interno é o preservativo feminino, né? O preservativo vaginal, porque ele é introduzido dentro da vagina, e o externo é o preservativo que coloca no ânus ou no pênis. E isso aí vai estar dependendo do tipo de relação. É porque eu lembrei, minha gente, só um adendo no meio, de que alguns homens, né, pessoas que têm pênis, usam o preservativo interno, feminino, no ânus. E aí Sim, depois é já uma ouvi. longa conversa sobre essa história. Inclusive me contava como é melhor, mas aí não vamos entrar nesse assunto. Mas só dizendo que isso, vacina, remédio, a gente tem uma proteção maior na luta, né, aí para combater as infecções sexualmente transmissíveis. E a população precisa saber, porque eu vejo hoje que a população que tem mais vulnerabilidade, ela não tem acesso, conhecimento para chegar até aí. E os pacientes que eu atendi, logo quando eu comecei a chamar muita atenção, eram pessoas esclarecidas, que tinham estudo e que já sabiam o que era prevenção combinada. Então, doutora, quais são os principais componentes dessas estratégias e como eles se complementam na prática? É mais ou menos como eu falei. A gente tem a mandala da prevenção combinada, que eu tinha trazido. Ela se compõe mais ou menos no que eu disse. Em vacina, né, que a gente tem a vacina para HPV, vacina para hepatite B. Hoje a gente tem também, no caso da hepatite C, que a transmissão é muito mais por via sanguínea, mas a gente sabe que tem sexual também. A descoberta rápida, a gente consegue muitas vezes fazer medicação e a pessoa não pegar, de fato, adoecer da hepatite C. A gente tem algo preservativo interno e externo, como eu falei, a medicação, a profilaxia pré-exposição, que é o que eu estou falando, a profilaxia pós-exposição. Eu me expus numa festa, não importa se foi consentido ou não consentido. Ou seja, se foi estupro ou se foi porque quem dá medo. Tem a profilaxia pós-exposição. Você vai a qualquer serviço até 72 horas após a exposição, faz todos os testes das ISTs, e a partir daí o médico vai encaminhar, a pessoa da referência vai encaminhar para você tomar a profilaxia pós-exposição por 28 dias e ser acompanhado. Então, tem a profilaxia pós-exposição, tem as testagens. Lembrar que quanto mais gente testando, maior a quantidade de diagnóstico, mais gente tomando medicação, porque quem se trata, quem toma remédio para o HIV, tem carga viral indetectável, não transmite o HIV. Né? Então, quanto mais a gente tratar, prevenir as outras infecções sexualmente transmissíveis, porque quem tem candidíase e repetição, que é não é considerada uma doença, e sim uma infecção, porque muitas pessoas têm baixa de imunidade, tricomonias, e aí é uma doença, várias outras doenças. Tendo qualquer alteração nos órgãos genitais, aumenta a chance de você pegar uma dessas outras doenças, HIV, hepatite, enfim. Bora lá para isso. Pois eu falei, já falei um monte. Mas é isso, existe essa mandalinha de prevenção e que hoje a gente tem várias estratégias, graças a Deus, para prevenir a infecção sexualmente transmissível, de HIV, hepatite, sífilis, que hoje é uma das grandes transmissões, que eu digo muito. As pessoas acham, eu transei com camisinha, ok, mas o sexo oral é uma das maiores transmissores de sífilis. Eu tenho que lembrar disso, né? A sífilis hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas infectadas com sífilis e que não tratam, que não sabem, não é nem que não tratam, que não sabem que tem. Então, a testagem entra nessa parte, saber que eu tenho e tratei. A camisinha ainda é fundamental, como ela se integra com outras estratégias de prevenção. Sim, porque existem algumas doenças, vou dar um exemplo, o HPV. O HPV, independente ou não, que é o vírus, o HPV é o vírus que faz, vamos dar a principal doença que ele causa, o câncer de colo de útero. Mas o câncer de pênis, o câncer retal, colo retal, pode ter outros componentes pelo HPV. De fato, a camisinha nesse tipo de sexo
não, nesse tipo de doenças, ela não ajuda, porque o contato da pele a pele já faz a transmissão do vírus pegar. Então, muita gente não sabe disso, que aquela verruga, a camisinha não vai proteger, porque o vírus está na região genital. Mas, no HIV, é um ponto a mais. Né? Eu vou dar lismo previne da sífilis. Então, eu tenho uma estratégia por via oral, eu tenho uma estratégia por via local. E lembrar que tricomoníase, algumas outras doenças, a medicação oral não vai pegar. Então, a gente diz combinada para aumentar a sua proteção. Entende? Então, ela ainda é fundamental, fora que ela evita, se bem utilizada, uma gestação indesejada, né? Eu vejo hoje os adolescentes não sabem nem o que é a camisinha. E porque ninguém viu, a minha geração viu vários dos nossos ídolos morrerem de AIDS. Isso. E eles não sabem. Então, eu atendo adolescente que diz assim, eu não acredito nessa doença, não vejo ninguém morrer. Então, ainda tem isso, a prevenção da gravidez. Então, a camisinha, ela é, sim, essencial. Mas eu sei, como médica, que trabalha com vários tipos de idades, vamos dizer, ela não é usada. Mas o uso da PrEP ou via oral, que é a profilaxia pré-exposição, não exclui o uso da camisinha. Inclusive, se você estiver fazendo sexo e a camisinha romper, como eu falei, você pode procurar e não faz PrEP, você pode procurar o serviço de saúde e fazer a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição, porque a camisinha estourou, vamos dizer assim. Como a prevenção combinada dialoga com populações mais vulneráveis, como as pessoas LGBTQIA+, trabalhadores e trabalhadoras do sexo e usuários de drogas? Pronto, vamos lá. Infelizmente, ainda é uma população de muita vulnerabilidade, porque o que eu vejo hoje eu vou contar os relatos dos meus pacientes, tá? São pessoas que têm uma condição de vida muito mais precária. Boa parte, vou falar especificamente agora, das travestis, tá? Precisaram sair de casa porque a família não aceitava, foram expulsas de casa e entraram no mundo da prostituição para fazer programa, né? Vamos dizer, do profissional do sexo. Estou falando prostituição porque muitas falam isso ainda, porque a família chama de prostitutas. Prostituto, de puto, vários exemplos que eu estou dando. E terminam indo para a rua e elas precisam fazer sexo por dinheiro para sobreviver. E, além de tudo, apanham pelo preconceito. Apanham porque existem muitos homens, ai, machão, que adoram a travesti. Sim. Adora, né? Principalmente os HSHs, que são homens que fazem sexo com homem. Adora travesti. Então, assim, existe o preconceito, a hipocrisia, né? E essa é uma população, para mim, que apanha, é estuprada. Então, para mim, a população que mais a gente precisa ter atenção. A profissional de sexo hoje, na minha opinião, mulher, sexo feminicídio, ou congenital, vamos dizer, ela existe em várias camadas. Vou dizer de uma maneira bem rústica para entender. Tem a puta de luxo, que tem um cardápio que o homem escolhe e paga lá seus R$ 2.000 para aquela puta, e tem a puta ali de baixo do chupa-chupa, né? Da ponturinha ali, que ela faz um programa por R$ 10. A puta de luxo tem toda a profilaxia lá. Camisinha, ela usa, o cara quer, toda diferente. A puta ali, ela faz programa. Então, a prevenção combinada é fundamental, é essencial para aquela ponta ali do chupa-chupa, da ponta do limoeiro, né? E o que eu vejo é que essas, por mais que a gente faça a campanha, tem mais dificuldade de adesão às medicações. E como a população em geral LGBTQI, seja como queira se chamar, que hoje eu preferi não mais dizer uma letra, eu acho que é uma população que todo mundo entende e vê que é vulnerável, porque sofre preconceito, como eu estou falando. Eu acho que o sexo anal, independente de que seja feito, porque, veja, é muito fácil, porque uma mulher, se mulher não dá no aborto, né? Ela vai ter a mesma exposição do que um gay que é o receptivo. Então, assim, no sexo anal, ele é um sexo mais agressivo, é sim, do ponto de vista fisiológico, e a maior chance de a camisinha ou o preservativo romper, rasgar.
Então, é o sexo que ele tem maior predisposição a pegar o HIV, porque no ânus é cheio de célula que recebe o HIV, e ali é a principal fonte de infecção. A vagina, claro que também, mas o sexo anal, por esse risco de maior ruptura. Então, as pessoas praticantes de sexo anal, para mim, são pessoas que precisam da prevenção combinada. Aliás, você bem séria, por mim, todo mundo tomava PrEP. Todo mundo. Porque quem acredita no seu marido fielmente, realmente, eu dou os parabéns. Porque eu não boto a mão no fogo por ninguém, né? Principalmente depois que eu comecei a PrEP aqui, eu vi cada história assustadora. Então, assim, para mim, PrEP é para todo mundo. Mas essa população, a prevenção combinada, ela é fundamental. E meu sonho de que começou a PrEP aqui era que todas essas pessoas tomassem PrEP, tivessem acesso. Agora, tem uma população bem específica que você falou, que faz pessoas usuárias de droga, usuárias de álcool, cola, crack, cocaína na população de mais baixa renda não tem. A gente vê o crack em si dominando. É um público mais difícil e mais vulnerável para mim, porque mistura tudo, vários tipos de, vamos dizer, de bissexual, porque vira ali o grande fã a droga. Então, ele se vende pela droga, ele não sabe o que está fazendo pela droga e ele não toma medicação, mesmo a gente levando. Isso eu digo para tratar as pessoas vivendo com HIV, das vulnerabilidades. Então, essa população, de fato, é a que mais precisa, mas eu acho que quando chegar a PrEP injetável, é a primeira população que a gente tem que tentar atingir, que a gente sabe que hoje está chegando aí a que a gente vai fazer, né, semestral, tem mensal, tem várias propostas. E já tem no Brasil chegando. Eu não sei como está a legislação agora, mas assim, eu acho que esse público é um público que merece realmente muita atenção. Porque eu digo a vocês que é o que tem mais trabalho, inclusive para o tratamento do HIV e das outras infecções. E tem uma doença que as pessoas esquecem, que é mais difícil ser falada, que é o HTLV, que é uma infecção principalmente transmitida pelo leite materno e durante o parto, mas ela pode ser transmitida sexualmente também, que é um vírus parecido com HIV. Para quem não sabe, o HIV, quando começou, ele foi chamado de HTLV3. Né? É um vírus bem parecido, só que não tem tratamento. Tá? Mas ele é menos agressivo do que o HIV, mas quem adoece feio também. Então, é outra doença que as profilaxias orais e intravenosas não vão pegar e a camisinha protege. Doutora, e quais são os maiores desafios para difundir a prevenção de forma acessível, livre de estigma e com linguagem próxima da realidade das pessoas? Eu estou nessa luta, acho que há uns 10 anos, não tinha nem PrEP. Eu acho que é um preconceito que as próprias pessoas têm das infecções. É o mesmo preconceito que eu pego de algumas pessoas que não aceitam ter HIV e por isso não querem tomar o remédio. Então, muitas das pessoas, hoje eu vejo que, vou brincar como eu chamo, tá, minha gente? Não pense aqui que eu tô com preconceito, não. As minhas bichas, todas as minhas amigas fazem PrEP, ricas, riquíssimas, fazem PrEP. As minhas bichas mais pobres não querem tomar. Por quê? Na minha opinião, segundo uma fantástica que me visitava todos os dias no governo de Barra, vão achar que eu estou com a boneca, tomando um comprimido por dia. Mas, bicho, mulher, me explica que não é. E tu acha que vai acreditar? Então, meu público vai cair. Minha clientela vai diminuir. Ué, quem que vai ver ela tomando, gente? Pois é, mas só que eles já têm medo de esconder o remédio. Então, é o preconceito disso. Hoje a prefeitura tem vários locais, a gente já tem final de semana, tem tudo que. Ah, não, não consigo ter de semana. Eu já fui em sauna gay, eu e Imperatriz, que nos prestou muito à sociedade, Maravilhosa. né? Infelizmente nos deixou o ano passado. Mas assim, foi uma pessoa de grande referência para a gente, e a gente ia nesses cantos, oferecia, e as pessoas não querem tomar. Enquanto eu vejo o outro lado, é assim, ó, amiga, me arruma uma receita para eu pegar meu azulzinho. Aí eu, gente, tá falando Viagra? Não. O azulzinho já é a PrEP, que hoje difunde bastante. E eu vejo isso ainda na quem acha que não consegue, acha que isso é coisa de rico. Eu já vi vários discursos.
Mas o maior desafio para mim de todos é essa população usuária de drogas, de fato, falando assim no nome mais termo popular, que eu acho que é o mais difícil, pelo que eu já expliquei. Entendo. Doutora, como explicar de forma simples a diferença entre PrEP e PEP? PrEP é pré, é antes. Então eu vou tomar antes de acontecer, ela é pré. E PrEP é pós, ela acontece pós-exposição. A PrEP tem várias formas de tomar, né? Eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas ela tem várias formas, eu posso explicar rapidamente. Mas a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, você vai tomar só se expor. A PrEP é todo dia ou sob demanda, que é uma pré-intervenção, né? A PEP já aconteceu a merda, Entendi. né? De falando assim, já aconteceu o babado. Agora eu tenho que correr, porque eu até brinco, minha gente, vocês têm que tomar antes, vocês têm a camisinha para o durante, e se der merda, o pós, e tem gente que não procura. Então, assim, a gente está com tudo na mão para evitar, principalmente o HIV. Eu até brinco, assim, o HIV não tem cura, mas tem tratamento, ok, mas ninguém quer ter. Ninguém quer ser diabético e hipertenso. E o HIV as pessoas não querem ter, porque além de tudo tem o preconceito, né? Mas as pessoas tentam prevenir. As outras têm tratamento, tem cura. Você toma um remédio pacífico, você se cura. Hepatite B hoje a gente consegue cura. Hepatite C também. O HPV, o vírus vai ficar circulando lá. Mas você queima uma verruga, queima tudo aquilo ali. E todas elas você tem prevenção. Justifica hoje a gente sobrar vacina de HPV? Não, justifica. Doutora, ainda existe preconceito ou desconhecimento sobre o uso da PrEP e da PEP? Muito. Como eu falei, né? Alguns acham que estão tomando remédio para o Eu HIV, entendi. outros acham como eu disse, só para você ter uma ideia, a gente decidiu tirar do governo de Barra só e botar nesses locais assim, para fora, porque algumas pessoas não queriam ir no governo de Barros para que as pessoas não achassem que estavam com HIV, porque associaram o governo de Barros a HIV. Então, quem vai para o governo de Barros tem HIV. Quem vai para aquele lugar do Larcinho Andrade tem HIV. É como quem vai para o Rede Picância, que é o hospital referência estadual. As pessoas sabem que a pessoa está doente de alguma coisa, de alguma infecção transmissível, né? O replicância, eu até brinco, quem é que vai para a rua lutar com o replicância? Porque tem tanto pouco investimento para o replicância, na minha opinião. Porque alguém vai para a rua e eu tenho um HIV, estou lutando para o hospital ficar melhor, não, porque o preconceito está aí. Então, eles associam PrEP, PEP, bota tudo nesse bolo. Porque tem os locais da prefeitura que tem a PEP, depois a gente pode deixar para vocês. Hoje a gente tem vários locais, mas antigamente era só com replicância. Então o povo dizia que não ia para não achar que estava com HIV, para não saberem. Imagina você com um amigo meu lá na fila. Ou se eu estiver, tá do mesmo jeito que tu. Uhum. Fez a mesma merda que tu, entre aspas, né? Que não é, pode acontecer com qualquer pessoa. E como está o acesso a esses medicamentos hoje no SUS? Totalmente difundido. Antigamente era a fila. Você passava 3, 4 meses para conseguir entrar no programa do Estado, que veio bem estadual. Aí era Correia Picanço, Oswaldo Cruz e HC, que entrou mais ou menos como pesquisa. Então só tinha acesso a população que conseguia ir e a de vulnerabilidade. Então no começo era gays, HSH, que é homem que faz sexo com homem, sim, gente. Nem toda pessoa que faz sexo com homem é necessariamente gay. Isso é uma grande polêmica, mas tudo Tem bem. bissexuais também. Bissexuais, travestis e profissionais do sexo. Usuário de droga, mulher não podia pegar, não entrava nessa fila. Então, vendo esse cenário, foi quando como eu expliquei logo no começo, a gente decidiu, conversou com o prefeito e abrimos no governo de Barros. E aí saímos hoje, na prefeitura, eu não sei, tá, da rede estadual muito, porque é uma área, eu não sei como está o estado, porque eu fico muito mais dentro aqui de Recife. A gente praticamente tem PEP em todo lugar, das principais policlínicas 24 horas, e PrEP, todo final de semana a gente está no lugar.
E como eu lhe disse, sauna gay, tudinho a gente vai, faz testagem, distribui, oferta, vincula em algum lugar. E esses locais, quem não pode dia de semana, final de semana só olhar, tem um roteirinho bem certinho dos locais. Então, hoje, a gente tem uma rede bem estruturada em Recife. Doutora, e quais cuidados e acompanhamento são necessários para quem faz o uso da PrEP? PrEP, acompanhamento com o profissional de saúde, não necessariamente precisa ser um médico, tá? Hoje a gente, um enfermeiro também pode fazer parte dessa equipe, fazer as testagens. Hoje a gente entra assim, ó. Quando o paciente vem a primeira vez, a gente faz os testes rápidos, pede os exames de sangue, não impede o paciente de sair de lá, a pessoa, né? O usuário, que não é paciente, o usuário sair de lá com a medicação já, mas a gente solicita alguns exames para ver como está a função renal, a função hepática. É uma medicação que tem muito pouco efeito colateral. Eu estou dizendo que eu já tomei, tá, gente? Eu testei, inclusive para me cadastrar, eu botei que eu era profissional do sexo, porque na época eu não podia, não tinha outra opção. Então, eu botei que eu era profissional do sexo. E eu tomei. É um efeitozinho, assim, dá uma indisposição nos primeiros dias, pode dar um gás, mas você não sente nada. Você toma lá todo dia. Então, eu preciso acompanhar, porque existem algumas pessoas que têm doença renal prévia, e como tem o tenofovir, ela pode sim interferir nisso, né? Que é uma das medicações que faz parte. Então, a gente precisa acompanhar. E a testagem, porque eu escutei muito, de muita gente. Esse negócio de PrEP não dá certo, porque as pessoas agora que têm PrEP transam sem camisinha. E no começo eu vi muita gente, de fato, fazendo isso e pegando sífilis. Então, a gente tem que manter a testagem. Porque lembrar que tem alguns ISTs que não, a PrEP não protege. Por isso é uma prevenção combinada. Ela é um plus na prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, tem que acompanhar. Depois que você libera o primeiro mês, você fica pegando para 4 em 4 meses, a depender da demanda também, porque isso é o Estado que manda para a gente, o Ministério manda e se distribui nas unidades dispensadoras, nas UDNs, que a gente chama. E a partir daí, ele fica sendo acompanhado a cada 6 meses. Não tem mistério. Não tem nenhum mistério. Agora, eu preciso, todas as vezes que for pegar, levar um teste de HIV negativo para poder eu conseguir liberar. Porque se a pessoa pegar HIV nesse período, essa medicação, um dos componentes, faz parte do tratamento do HIV, não pode interferir no tratamento. Por isso a importância da testagem do HIV. Porque assim, gatos, não adianta. A medicação está lá, mas tem gente que leva e toma tudo errado. Uhum. Então, eu tenho que estar ali fazendo, né? Logo aprender. Como médica, poderia orientar pessoas jovens que estão iniciando a vida sexual sobre essas estratégias? Sim. Né? Isso aí é uma população bem difícil, vamos dizer, eu como pediatra, principalmente digo, porque existem vários tabus, né? O sexo escondido, o sexo muito precoce, e que acham que o único problema que se pega é gravidez. E mesmo assim, aí tomando anticoncepcional escondido, tudo. Então, é saber que hoje existe, o HIV existe, as hepatites existem, explicar o que é cada doença sexualmente transmissível, porque eles não sabem. Por isso a importância de citar nas escolas. Isso não é vender, gente. Isso não é chegar numa escola e falar de sexo, sexualizar. Nada disso não. É você explicar que existe forma de se prevenir e evitar que um adolescente, eu já tive paciente com 16 anos que pegou HIV na segunda transa e tinha vergonha porque se alguém soubesse achar que ela era puta. Né? E ela pegou o boyzinho da cidade, bem famoso, boyzinho bonito, e quando eu vi junto ele com o crédito, descobri que até quem era o boy. Eita. Entendeu? E ela disse que não tinha a menor, porque a gente infecta também detetive também. A gente tem essa parada meio detetive, a gente sai investigando tudo, e aí no instante a gente descobre. Lá com o crédito, eu sei, tá contaminando todo mundo. E a menina é linda, E linda, tu conhecia linda. o bofe também? Conheci o bofe também, dele embalo, hein? Daquele embalo, eu Eita. fechei com ele. Porque ele sabia que tinha. Não foi qualquer coisa, ele sabia que Olha, tinha. que maldade. E a minha tem 16 anos, agora tá mais velha. Entendeu? E aí, assim, é isso. Ela não sabia, tinha nem ideia do que era PrEP. E essa menina hoje está na prostituição. Hoje ela é profissional do sexo. Porque ela já pegou HIV mesmo. Aí não toma remédio direito. E aí o ciclo, ó. Então é assim, gente, o HIV existe. As doenças sexualmente existem.
Tá aqui, ó, Cazuza morreu disso, fulano morreu disso. Ainda tem gente que chega nesse estado? Tem, porque tem gente que não quer tomar remédio. Então tem gente ainda que morre igual a Cazuza, né? Porque Cazuza morreu por falta de medicação. Querer e fez. Foi para não sei para onde, tratou, toma, oxandrolona, aquela velha turma de bomba, hoje em dia, aquela dessa bomba, usando muito em paciente por distrofia, por da perda muscular. Cazuza foi um deles, ele fez tudo para estar vivo, né? E o adolescente não sabe disso, eu mostro a eles. Ó, isso aqui, agora, precisa estar na escola, precisa estar nos cantos, precisa chegar para eles. Que existe prevenção. E a partir de 16 anos, a depender do peso, você pode sim tomar pré. Então, essa menina ela já tem HIV, ela não pode usar, certo? Mas se uma pessoa de 16 anos hoje, eu sou profissional do sexo, eu sou médica, eu vou impedir que ela tome PrEP porque ela é menor de idade para se prostituir? Não, minha querida. Ela vai tomar PrEP e aí a questão é outra, se ela está se prostituindo, se ela não está, não é comigo. Né? Mas é dizer isso, que a AIDS existe. Quem não toma remédio. Mas se pega o HIV, né? Então, assim, eu acho que tem que voltar às escolas. A educação sexual, de fato. Quais vacinas são essenciais na prevenção das ISTs, como HPV e hepatite B? E qual o papel delas dentro da prevenção combinada? Aquilo, como eu falo muito, né? Me empolguei, né? Assim. O HPV é aquilo que eu falei, a camisinha não protege. Então, a gente tem vacina. Hoje tem vacina. Ah, mas eu já comecei a vida sexual. Quando começou tudo, era só as virgens que podiam tomar HPV. Hoje a gente sabe que, mesmo quem tem, diminui a violência para quem faz a vacina de hepatite e HPV. Hoje, está cada vez mais a idade aumenta, né? E para pessoas de vulnerabilidade, pessoas que já têm, por exemplo, HIV, essa prevenção, acho que vai até 40 anos, se eu não me engano. Mas hoje a idade é 9 anos. Então, você começa na escola. E tem meses que a vacina sobra. Tem campanhas que a vacina sobra para o povo que não toma HPV. E a hepatite B, a gente tem uma doença que hoje, minha gente, pelo amor de Deus, você teve um THBS positivo, converteu, está protegido da hepatite B, né? Mas precisa testar depois? Precisa. Porque tem gente que não vai converter e essa pessoa tem que tomar imunoglobulina. Porque, veja, eu tenho uma vacina. Se eu souber que eu não converto, se eu me expuser sexualmente, eu posso ir no CRI, lá no Oswaldo Cruz, e tomar imunoglobulina. Porque eu tenho um atestado de que eu não sou converto. Então, eu tenho a vacina, tenho imunoglobulina, e mesmo assim, ainda pego gente com hepatite B. Né? Então, essas duas vacinas são fundamentais. Principalmente o HPV, porque hoje, veja, minha gente, tem países no mundo que acabaram com o colo de útero, cidades. Por quê? Porque todo mundo foi vacinado para HPV. O HPV, a camisinha, não protege. Lembrar disso sempre. E a hepatite B está aí, que desde criança a gente toma, mas tem gente que até hoje não sabe sua condição, que é se é anti-HBS positivo. Quer dizer que tem anticorpo. Doutora, há uma boa adesão da população a essas vacinas? O que precisa melhorar acerca disso? Veja, a hepatite B, a criança toma, porque a mãe levou na escola, né, de criança, desde bebê. A gente toma quando nasceu, já toma hoje. Na idade, pelo menos a minha, não sei na de vocês. Na minha não tinha, eu fui tomar depois de velha. Mas muita gente, depois que a mãe para da caderneta e para o negócio da escola, não pisa no posto de saúde para fazer a vacina. Mulher, eu juro por Deus, não sei não, fazer não. E depois daquele moço que foi presidente, aquele moço que foi presidente, ele é de vacina, pronto, aí que lançou tudo. Entendeu? Acabou-se. E o HPV, para mim, é falta de conhecimento, é medo, eu não, sinceramente, porque difundido é. Pelo menos na Prefeitura de Recife, a gente divulga ferozmente e as pessoas não vão. Não é falta de acesso, não, porque está lá. Monkeypox mesmo, quando surgiu, aquela doença que todo mundo associa, tudo é alguém, mas não é não. Qualquer pessoa que teve relação sexual pode pegar, principalmente se tiver qualquer imunossupressão. Tinha vacina, sobrava. O povo sabia. Então tá lá, a vacina tá lá. Não sei se, será que voltando antigamente, que ia nas escolas e obrigava a fazer com as pistolas, É melhor. né? Talvez seja uma saída. Fazer com a pistola, pá, mas aí depois vai todo mundo dizendo que a gente, né? Porque quando eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi enfermar, foi educação física, enfim, eu comecei em dúvida se eu queria ou não. E aí eu fui acompanhar uma médica de família e comunidade. E na época que surgiu a vacina da gripe, os idosos se escondiam embaixo da cama.
para não tomar a vacina, que a vacina foi feita pelo governo, o governo matar os velhos mais rápido. Então, existe isso, e infelizmente, nessa período que a gente está, quem trabalha com vacina sabe que a adesão de vacina diminuiu bastante depois da pandemia, porque nosso ex-presidente da República, não gosto de água, é contra a vacina, né? Como a vacinação pode ser incentivada como parte natural do cuidado com a saúde sexual? Mulher, eu sei não. A senhora falou agorinha, dando uma Até pistolada. alguma coisa, não sei o que fazer não, juro por Deus. Porque para mim é isso, ainda tem o povo liga para mim. Quando eu atendia pediatria no particular, que um pai chegava para mim e fazia, não, vou dar um exemplo, não fiz a vacina do Covid, não, porque é muito falta de experiência. E não vou dar, eu disse, meu amor, então você vai procurar outro profissional para acompanhar seu filho, porque a gente, como médico, também tem o direito de não acompanhar nesse caso. Não quero. A mesma coisa com HPV. O pai não quer dar o HPV, meu amor, procura outro profissional, porque para mim isso é essencial. É assim, você deu comida ao seu filho, você deu uma vacina de HPV, né? Porque isso é vida, minha gente. Você poder, um adolescente, tomar uma vacina de HPV e não pegar, imagina se pudesse ter tido isso. No tempo da gente, eu fico chocada que o povo não teve. Teve catapora, junta todo mundo para pegar catapora agora, para não pegar velho. Sarampo, todo mundo tinha medo de sarampo. Sarampo não matava. Então, não, né? Fazia as gotinhas, eu ia para a fila das gotinhas tomar. Se eu não tomasse vacina, minha mãe dava surra. Né? Então, hoje em dia, a vacina está aí, cheia de vacina. A gente pegou, foi tudo quando era pequeno, papeira, tererê, cheio, e o povo não dá. Então, eu realmente, e aí eu tenho crianças que a caderneta não é completa, porque os pais têm medo, porque são fiéis àquela pessoa e não tomam. Como a gente tem gente adulta também que não faz isso. E aí, você explicar na vida sexual, eu escutei de um paciente que, porque ele era puro da família, e ele só tinha a mulher dele e ela era. Então, para quê? Fazer assim. Meu Deus. Então, assim, é essa desconstrução, e eu realmente tenho uma pergunta. Do mesmo jeito que eu disse da população, que eu realmente, eu digo assim, eu não sei o que fazer com a prevenção da população de altíssima vulnerabilidade, que para mim é um usuário de crack, principalmente, que acho que a gente tem uma cracolândia aqui afastada, né, em Recife. Porque vem o pessoal de fora, passa o dia aqui em Recife, ainda dorme fora, ainda vem toda a população que mora em Recife. Que eu não diga a você que eu realmente não sei o que fazer, é a mesma coisa com vacina, sinceramente. Porque difundida, vacina tem, explicação tem, mas o povo não está nem aí. Doutora, como os profissionais de saúde podem promover uma escuta mais acolhedora e sem julgamentos? Eles acabam com o preconceito que eles têm, né? Que eles acham que eles não transam, que eles são puros, inocentes, nada acontece. Então chega uma pessoa que diz, eu transei, ontem à noite bebi, que só bebeu por quê? Perdeu a consciência? Porque quis, não. Então, para mim, eu acho que são profissionais que precisam, eles próprios, perderem o preconceito e o julgamento, se tratarem. Porque todas as doenças têm tratamento e cura para alguns. O preconceito não, meu amigo. É estudo, é você olhar para si e ver que você poderia estar naquele lugar. Então, assim, o que eu vejo hoje é que existem profissionais, de fato, que têm essa escuta mais com a cultura e que aqueles que não vão ter. Porque simplesmente eles não aceitam. A cabeça deles é aquela. E não adianta, na minha opinião. São, infelizmente, profissionais que não têm nada a agregar. E o acolhimento, principalmente num diagnóstico. Uma hora, a pessoa vai fazer uma PEP, chega no correio picando. Quando chega lá, descobre que já está com HIV. Tem paciente que chegou para mim assim. Disse que foi o pior momento da vida e o profissional disse assim, e você não tem jeito, né? Você transou mais uma vez sem preservativo aí. Por isso que pegou. Então, falta empatia. Né? Eu não vou dizer humanizar, porque você fez medicina, você vai cuidar do humano, né? Então você, né? Aquela história, vou humanizar a medicina, eu sempre achei meio. E aí, assim, por mais palestras que a gente faça, eu acho que às vezes a pessoa é dela. E aí, realmente. De que forma a prevenção combinada contribui para o cuidado integral e para uma vida sexual saudável, segura e com prazer? Veja, quando você. Eu fico imaginando o tempo que a pessoa transava à vontade e não tinha nenhuma dessas doenças.
Tinha sífilis, né, na época. Será que não tinha isso? HIV, não. Tinha essas, é o que eu quero dizer, porque o maior, veja, o maior medo do povo é o É o HIV. HIV. Sinceramente, é o HIV. Que é uma doença que traz um preconceito em cima total. Então, eu vou dizer uma frase da Imperatriz, que dizia assim, olha, Dani, eu dei tanto, 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 que eu acho que esse é o tal do HIV não me quis nunca. E era tão bom, porque a gente transava, a gente comia, sem medo nenhum de ter nada, só assim, mas a gente toma peça-tacil. Ele até dizia assim. E quando chegou a AIDS, a palavra era muito forte, né? Hoje a gente, AIDS, a gente não transava com feliz, a gente transava com medo. E quando chegou a PrEP, eu me senti livre de novo. Veja, o livre de novo tem que ter muito cuidado, que aí vem todo o preconceito. Mas é livre de novo, porque eu tenho amigos, minha gente, que eles transavam com camisinha. Nunca, eu tenho, vou dar um exemplo, uma pessoa específica. Tem um mesmo parceiro há 12 anos. Ele tem razão, né? Porque acabou com o povo, tá ligado. Ele sempre usou preservativo, fazer ele testar sempre. E hoje em dia ele não transa sem preservativo, sem PrEP. Porque ele tem medo. Imagina uma pessoa dessa, estoura um preservativo, e dói da cabeça dela. Então, a liberdade, você tomar, você poder fazer tudo isso e transar sem medo, amiga, é maravilhoso. Hum. Pelo menos assim, eu, Daniele, de cara assim. Doutora Aí tem outra coisa. Eu tenho várias amigas mulheres, várias, que dizem assim, mas o boy não quer usar camisinha. Não tem nada não, tem nada não. Tem tá. não. Porque não é Tá boa, até hoje eu faço, meu amor. tá boa. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu já falei, tomar PrEP, fazer isso, não sei o quê. Aí tem um preconceito danado, né? Porque todo mundo é puro, virgem, e só quem dá é os bichos. Essa é a verdade que elas acham. Enfim. Doutora, quais avanços você acredita que ainda podemos alcançar na prevenção das ISTs no Brasil? Meu sonho é esse, uma injeção, né? Que aí a gente vai fazer. Aí, assim, vai ser uma luta também, né? Porque vai ter quem vai correr, quem vai achar que eu vou matar eles. Eu já me vejo aplicando essa injeção na rua com a população de situação de rua, de muita vulnerabilidade. Eu já me vejo ali. O sonho para mim é que sejam medicações injetáveis de longo prazo, que é isso. Medicações que tenham, se fossem as vacinas, né? São medicações que têm um tempo de minha vida maior e a gente consiga prevenir, de fato, pelo menos, o HIV. E a hepatite B já tem que fazer, a hepatite C mais ou menos, mas tem. Né? Hepatite B, HPV, o resto a gente trata, ninguém quer pegar. Tem a doxiciclina aí para você tomar, mas ainda está assim, é pouco difundida, tudinho. A sífilis, é testagem, que a sífilis é mais complicada ainda, no caso, eu acho, porque tem um sexo oral. Vai me dizer aqui quem, se eu pudesse, eu perguntava assim, pessoal, quem aqui faz sexo oral usando camisinha? Quem estudou uma pipoca com camisinha? Ninguém. Amiga, por mais que a Imperatriz ensinasse como fazia, porque a Imperatriz ensinava, viu? A gente tinha um kitzinho pronto, que ela ensinava como fazer tudo bem bonitinho, e ninguém usa. Então, assim, fez, tá com medo, vai lá fazer pós, né? Vai fazer os testinhos, filha. Mas ninguém quer fazer nada. Então, meu sonho era um remédio, assim, mágico, que todo mundo aceitasse, vivesse feliz. Sabe aquele mundo bem feliz, todo mundo cantando, transando, todo mundo feliz? Pronto. Era meu sonho. Ainda é, né? Porque ó, tá se chegando, tá se chegando. Pelo menos para o HIV, a gente tá perto. Doutora, então, e para encerrar, qual mensagem a senhora deixaria para quem está ouvindo e ainda tem medo ou vergonha de buscar prevenção? Veja, o que eu sempre digo a todo mundo, vergonha, para mim, Daniele, é matar e roubar. E mesmo assim, quem mata e rouba tem direito à vida. Então, para que você vai ter vergonha de algo que vai lhe proteger? Se eu estou tendo acesso, e tá aí os estudos de algo que vai me proteger, não faz sentido você não buscar. Agora, o que você precisa analisar, o que eu queria dizer assim, analise dentro de você o que significa a vida sexual saudável, o que significa a vida sexual ativa e o que é preconceito. Eu tomei PrEP muito tempo, minha gente. Muito tempo. Assim, tu sabe, né? Que eu cadastrada lá até hoje. Né? Profissional do sexo. Pode procurar no meu cadastro. Aqui, quem tem acesso vai ver que eu estou lá. Eu não estou mentindo. E assim, quando eu quero e desejo, então, para a gente mulher é mais difícil a PrEP sob demanda, né? Que é uma explicação maior,
que aí, assim, eu não queria falar, entrar nesse detalhe, para que as pessoas não façam esse acompanhamento médico, tá? Que a PrEP sob demanda existe, mas ela precisa ser bem orientada, né? Que é outro conforto que a gente tem, que é a PrEP sob demanda, mas é muito mais para quem faz sexo anal. Para o sexo vaginal é mais complicada, e aí eu oriento o uso contínuo. Mas, assim, se eu tenho tudo na mão, para que danado eu não vou usar? E não acho que a pessoa tá, minha filha, não tem não. Agora trabalho o preconceito em si, trabalho a liberdade sexual, trabalho o que é o sexo para você, né? O que é sexualidade. É mais ou menos isso, assim. Acho que é uma reflexão que eu sempre deixo com meus pacientes. O que é para você tomar um comprimido por dia e o que é para você ter uma doença que hoje não tem cura nem tratamento, mas que ninguém quer pegar. O que é você transar usando preservativo sem medo? Então, o que é para você? Não. Eu quero viver a vida doidada, como existem hoje pessoas que gostam de se expor pelo risco, e aí eu acho que é um transtorno, precisa de ajuda psiquiátrica, por isso que eu estou fazendo. Faço uma autoavaliação do que é sexualidade, do que é sexo, do que é prazer, do que é liberdade sexual, né? E qual é o problema de não se usar todo esse arsenal que a gente tem hoje. Vai ser muito pior quando você chegar, pegar alguma coisa e ter que tratar. E eu queria deixar um recado especial para as mulheres, né? Principalmente as mulheres casadas, que acham que o seu bofe só tem você. Meu amor, saia dessa. Eu acho que é um público hoje de extrema vulnerabilidade. São mulheres que já têm uma parceria fixa e que acham que aquele parceiro só está com ela. E essas mulheres muitas vezes têm filho, que eu vou falar agora um algo que, assim, eu pego na pediatria, amamentam, e hoje uma das formas de transmissão vertical é a amamentação. A gente também tem PrEP para as mulheres que estão amamentando. Mulheres que estão amamentando também podem usar PrEP, profilaxia, pré-exposição. Mas o que acontece? Essas mulheres estão amamentando em casa, o boy, que a mulher está amamentando, transa com outra, aquele que transou com outra, ele pega HIV, traz para ela e ela está amamentando, leva para o filho. Então, assim, hoje as mulheres, para mim, são um grupo de extrema vulnerabilidade, casadas, e, enfim, porque talvez a comunidade LGBT tenha a PrEP mais em si, pela luta da liberdade sexual. E essas pessoas que têm a liberdade sexual mais complexa na cabeça, elas não buscam porque acham realmente que não vão pegar. Prevenção é cuidado coletivo. Informação e acolhimento fazem toda a diferença. Agradecemos muito a doutora Daniele de Cavalcante pela presença e pelas contribuições incríveis nesse episódio. Muito obrigada. Nada, doutora, muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Informação de qualidade também é prevenção. E lembre-se, viver com saúde e dignidade é um direito de todos nós. Até o próximo episódio do podcast Comunidade Preparada. Tchau!